Eu tenho pesadelos, e neles sempre estou preso em um banheiro. O ralo está entupido e a água não para de cair sobre mim. Ela sobe muito rápido, chega na altura dos meus tornozelos, na minha cintura e depois na minha cabeça. A cortina do banheiro se transforma em um tipo de vidro e meus gritos se tornam gorgolejos. Uma figura escura pressiona o rosto contra o vidro do outro lado e me observa. Imploro, mas a coisa não me deixa sair. Engulo água e me mexo, incapaz de escapar do caixão de vidro. Sempre acordo engasgado. Sei de onde veio o pesadelo. Nunca preciso pensar muito para me recordar da memória. O fato que me fez sonhar com isso nunca está longe do meu subconsciente e encontrá-lo é fácil. Superar, que não é. Era o verão do meu aniversário de 12 anos, quando os Hudson se mudaram para o outro lado da rua. A família Hudson era composta por 3 pessoas, sendo uma delas uma mulher muito velha que chamou minha atenção. Ela era pequena, frágil e quase esquelética, com cabelos finos e brancos, e usava um vestido florido azul desbotado. Sua cabeça pendia do pescoço e balançava quando o homem responsável pela família a empurrava por uma rampa improvisada de cadeira de rodas para dentro da casa. Na época, eu não conseguia discernir se ela estava viva ou apenas vegetando. Alguns minutos depois, ela apareceu em uma janela do andar de cima, ainda sentada em sua cadeira de rodas. Estava de frente para o meu quarto e eu olhei com cuidado para que não fosse visto por trás das cortinas. Sua cabeça estava levantada e ela olhou para mim. Apenas olhou, sem mover a cabeça sequer 1 centímetro. Então, fechei minhas cortinas. Durante dias, ela se sentou de frente para a janela, observando os carros passarem pela rua e as crianças da vizinhança correndo pelos seus quintais. Nunca vi mais ninguém no quarto dela. Nunca a vi sair da cadeira de rodas, nem ir para a cama. À noite, eu espiava pela fresta das minhas cortinas e uma silhueta continuava na janela. Mesmo com as luzes do quarto apagadas, dava para perceber que ela estava olhando para a escuridão do meu quarto. Eu não podia provar, mas sabia que ela estava me observando. Histórias sobre a velha começaram a surgir rapidamente entre meus amigos do bairro, e eles diziam que ela era uma bruxa, ou que era apenas uma boneca, e até que ela estava realmente morta, como eu tinha suspeitado. Mas no fundo, eu sabia que ela não estava morta, vegetando ou sei lá o que seja. É claro que nunca a vi sair daquela posição de frente para a janela, e nunca vi a cabeça dela virar, mas sentia seus olhos se moverem enquanto ela me avistava. Eu podia senti-la me observando. Sozinho no meu quarto, no meio da noite, com as cortinas fechadas, eu acordava e sempre me arrepiava. Os olhos dela estavam em mim, eu sentia isso. Foi nessa época que dormi no chão. Quanto mais baixo e fora do alcance eu ficasse da janela, parecia melhor, pois tinha começado a acreditar que se não houvesse a possibilidade dela me ver, não teria nenhum problema. Falei aos meus pais que a velha do outro lado da rua estava me assustando. Implorei para que falassem com os Hudsons e pedissem que a mudassem para um quarto sem janelas. Mas eles riram e me disseram para deixá-la viver seus últimos anos de vida em paz, pois ela estava apenas observando a rua, eles disseram, e isso provavelmente a fazia se sentir feliz e mais jovem, talvez. "Você vai me enfiar em um quarto sem janelas quando eu for velhinha?" Minha mãe riu dizendo. "Me lembre de morar com sua irmã quando eu estiver em uma cadeira de rodas, viu?" Uma semana depois, houve uma movimentação estranha na casa dos Hudsons e assisti da janela do meu quarto quando o homem correu para fora da casa e abriu as portas de uma van. Ele correu para dentro e reapareceu minutos depois empurrando a velha em sua cadeira de rodas. Ela estava mais frágil do que antes, parecia não pesar mais de 30 quilos. Sua cabeça estava jogada para o lado, caída em seu ombro direito, e seu corpo sacudiu na cadeira de rodas, mas seus olhos nunca paravam de me encarar. O homem pegou a velha e a colocou no carro.
Ele dobrou a cadeira de rodas e enfiou no porta-malas, correndo em direção ao banco do motorista. Sua esposa pulou no banco do passageiro. Logo, saíram em alta velocidade, sem comunicar ninguém sobre o que estava acontecendo. A cabeça da velha ainda continuava virada em minha direção, balançando para cima e para baixo, enquanto a van dava ré na calçada. Eu encarei seu rosto. Era inexpressivo e sem emoção. Sua língua pendia do lado direito da boca, mas seus olhos estavam focados em mim, e eles permaneceram assim até a van desaparecer. Depois de um tempo, meus pais ouviram a notícia dos outros vizinhos de que a situação da velha estava piorando e os Hudsons a levaram para algum tipo de casa de repouso. Sendo assim, ela não voltaria para nossa vizinhança. E assim que escutei a notícia, fui direto para o meu quarto. Olhei para o outro lado da rua e comecei a sorrir involuntariamente. A janela da velha finalmente estava vazia. Entretanto, ao contrário do que todos esperavam, os Hudsons não voltaram no dia seguinte. Nenhuma van era possível ser vista do outro lado da rua. Então, naquela noite, olhei para a janela da velha novamente. Não tinha ninguém lá, nenhuma cadeira de rodas, mas a luz do quarto estava acesa. Me lembro de dizer ao meu pai que achava aquilo muito estranho, mas ele não se importou e disse: deve estar programada para desligar ou algo assim. Acordei no meio da noite e olhei desconfiado para a janela do meu quarto. A luz do quarto da velha ainda estava acesa. De repente, apagou e me abaixei. Esperei um pouco e levantei devagar. Olhei para fora, esperando ver a silhueta daquele ser minúsculo e esquelético. E fiquei observando por 10 minutos, me beliscando e forçando meus olhos para ter certeza de que estava acordado. Tenho certeza de que não era alucinação da minha cabeça. As luzes se acenderam e depois apagaram novamente. Dormi no chão de novo por via das dúvidas, dessa vez apertando o travesseiro contra meu corpo. Na noite seguinte, fui convidado de última hora para um treino de beisebol do time que eu participava. E quando cheguei em casa, não tinha ninguém além de mim. Meus pais tinham saído com minha irmã e deixaram um bilhete na geladeira avisando o horário que iriam voltar. Sendo assim, terminei de ler o recado e fui para o banho. Depois de 3 minutos no banho, comecei a sentir frio. O vapor quente da água estava saindo do banheiro de alguma forma, o que não fazia sentido porque eu tinha fechado a porta. Limpei o shampoo dos meus olhos, virei a cabeça e ouvi um barulho estranho. Alguém estava abrindo lentamente a cortina. O resto de shampoo ardia em meus olhos, mas apesar da ardência, vi uma figura escura atrás da cortina. Dedos longos, pálidos e ossudos, a agarraram enquanto ela se abria devagar. Instintivamente, me encolhi no chuveiro e a cortina se abriu. Lá estava a velha. Devo ter olhado para ela por talvez 2 segundos, mas naquele momento o tempo parou. Mesmo com todos esses anos depois, ainda posso descrever como uma imagem vívida o que vi na minha frente naquela noite. Cabelos brancos desgrenhados, olhos de uma pessoa descontrolada. Seus olhos ressaltavam sob a pele esticada e manchada, completamente nua. Tinha verrugas por todo o corpo, seios murchos que iam até a cintura e pelos onde eu não sabia que podiam crescer em uma pessoa normal. Ela abriu um sorriso medonho e eu senti o azulejo do banheiro nas minhas costas, com a água quente batendo no meu rosto. Na outra mão, a velha segurava um abridor de cartas. "August!" ela murmurou. "August! August!" Me esquivei dela, derrubando seu corpo frágil no chão. Desci as escadas correndo, nu e encharcado. Mesmo em pânico, de alguma forma lembrei que estava nu, então puxei um short do cesto da lavanderia, fazendo o cesto cair no chão e corri pela rua. Acabei na casa do meu amigo, sem nem ver para onde eu estava indo. Quando a polícia chegou, encontraram a velha no banheiro com o chuveiro ainda ligado. Os policiais foram muito legais comigo, até me elogiaram pela minha coragem. Os Hudson só voltaram na casa mais uma vez para pegarem suas coisas e a placa à venda foi colocada no quintal assim que eles saíram.
Minha mãe me disse que não podíamos nos intrometer nos assuntos particulares dos vizinhos para saber o que tinha acontecido. Aparentemente, eles levaram a velha, que era a mãe do homem da casa, para um lar especial no interior do estado. Mas de alguma forma a mulher havia conseguido escapar da casa e pegar um ônibus de volta para nossa cidade. Mas ela não sabia direito a casa e acabou parando na nossa. Essa história nunca fez muito sentido para mim, afinal ela era tão velha, frágil e indefesa. Mal conseguia se mexer naquelas semanas que viveu naquela casa. Como ela conseguiu viajar centenas de quilômetros sozinha? De qualquer forma, você pode imaginar o que isso fez comigo. Não tomei banho por 21 anos. Bem, na verdade tomei banhos, mas tipo ducha, sabe? Não como antes, que tinha a cortina fechada, água quente e vapor subindo pelas paredes. Parei para perceber que você se perde dentro de sua própria mente quando está no banho. Os pensamentos nos consomem e o lugar de alguma forma inexplicável parece muito seguro. Por alguns minutos você está livre do mundo e sozinho. É isso mesmo, sozinho. É isso que torna a hora do banho um momento perigoso. Você está preso, vulnerável e nu. Resumidamente, você se encontra totalmente exposto. Conversei com algumas pessoas sobre isso, incluindo meus pais e um psiquiatra, mas principalmente tentei empurrar o ocorrido para o fundo das minhas memórias, onde não conseguiria recordar tão facilmente. Eu não falava sobre isso com ninguém desde que era criança, e assim minha vida continuou. Apesar dos banhos diferenciados, eu era uma pessoa bem normal. Alguns meses atrás, senti um desejo dentro de mim. Uma vontade enorme de reexaminar o que tinha acontecido no passado. Era quase como se uma voz na minha cabeça estivesse me dizendo para fazer isso. Minha cabeça queria uma conclusão final de tudo aquilo. Então, uma noite, passei horas online tentando encontrar qualquer informação sobre os Hudsons e a velha, e finalmente descobri o que estava procurando. Um obituário que pertencia à própria velha. Ela havia morrido há 4 anos. A foto do obituário era em preto e branco, de quando ela ainda era jovem, e junto encontrei outra foto dela e do marido falecido do dia do casamento. Seu nome era August, e ele se parecia muito comigo. Fechei o site em que encontrei as informações e olhei para a área de trabalho do meu computador por um tempo. Finalmente fez mais sentido o motivo pelo qual ela me chamou de August e o motivo dela ter ficado obcecada em me observar. Talvez ela costumasse escrever cartas para o marido e é por isso que ela estava segurando o abridor de cartas naquela noite também. Por um momento, me senti um pouco melhor. Afinal, as coisas sempre parecem melhores quando fazem mais sentido. Querido, está tudo bem? Minha esposa disse. Acho que sim, respondi. Nesse dia, tomei o primeiro banho de verdade, depois de anos do ocorrido daquela noite, e nem me assustei quando a cortina foi puxada, pois era minha esposa que estava entrando no banho comigo. Mas enquanto ela me abraçou, debaixo da água quente, uma pergunta não saiu da minha cabeça. Por que a jovem, naquela foto de casamento, se parece exatamente com minha esposa? Até a próxima. Obrigado.